Bom dia, turma. Vamos começar mais uma aula aqui. Hoje eu estou gravando pelo celular porque, como vocês viram, né, na videoaula passada, meu computador estava muito ruim. Aí estou tentando gravar agora pelo celular. Pelo menos eu acredito que vai dar melhor do que pelo computador. Estava travando muito. Vamos lá, vamos começar. Na aula passada a gente falou de cheque e checkmate, né? E as formas como sair do cheque. Nesta aula a gente vai falar sobre como identificar quando você está próximo de executar um checkmate ou quando o seu adversário estiver próximo de executar um checkmate na partida contra você, para você tentar fugir do checkmate e conseguir ter êxito com a vitória na partida. Vamos começar. Deixa eu passar aqui. Bom, sobre o ataque de mates, né? Quando o adversário estiver atacando muito, dando aquele cheque e você estiver quase sem saída, uma das dicas que a gente tem que levar quando estiver jogando é analisar a partida como um todo, tanto do seu lado do tabuleiro quanto do lado do adversário, né? Que aí a gente consegue identificar onde está o perigo, onde as peças estão sendo atacadas, onde elas conseguem defender. E aí eu coloquei algumas questões aqui quanto a esse pensamento. Bom, dando em continuação aqui a nossa explicação, né? Os 3 pontos foram esses, ó. Quais peças estão protegendo o rei? Quando você souber quais são as peças que estão protegendo o rei, você saberá quais peças você tem que atacar para tentar liberar espaço para suas peças entrarem no jogo. E aí, deixando a defesa mais fraca, a defesa do rei fraca, você consegue já ter pontos de vantagem em cima do jogo do adversário. Assim, deixando mais fraca a estratégia dele. E o segundo ponto é quais são as peças que estão próximas de serem capturadas. Ou seja, você detectando a facilidade das peças suas ou dele de serem capturadas, você consegue traçar uma estratégia mais vencedora para assim conseguir chegar mais próximo do rei e levar a vitória. E aqui, bom, dando continuidade aqui a explicação, o terceiro ponto é traçar porque aquela peça está naquela casa. Aí você identificando qual o objetivo dela naquela casa, se é proteger outra peça, se é atacar, ou posteriormente ter uma ameaça maior em algumas futuras jogadas do adversário, você consegue colocar uma deficiência ali, marcando aquela casa também. E aí vamos continuar aqui. Esse vídeo será mais de análise do tabuleiro. E aí no final do vídeo eu vou também solucionar aquela questão 7 da primeira atividade, que muitos de vocês tiveram dúvidas para conseguir responder. E aí a gente vem para a fase final do jogo, né? Que é a gente identificar se vai ser só um cheque ou checkmate. Porque em campeonatos, às vezes, muitos dos jogadores são penalizados por dar muito cheque, só cheque, e aí não chega numa conclusão e acabar saindo empate o jogo. Então vamos analisar aqui a primeira imagem. Nós temos aqui do lado inferior, nessa parte de baixo aqui, o rei, a torre e os peões aqui mais à frente. E aí agora a gente vai dar uma olhada aqui para saber o que está acontecendo aqui nessa imagem.
Bom, olha só. Nós temos aqui atrás, nas peças brancas, o rei e uma linha de peões aqui na frente. Logo à direita aqui, ó, nessa coluna, a gente consegue ver uma torre paradinha aqui, ó. E aí, se o jogador das brancas tivesse identificado essa paradinha da torre aqui, ele conseguiria evitar uma possível jogada mais perigosa do jogador das pretas. Olha aqui, passando para imagem B, o rei ele já fugindo de um possível ataque mais forte das pretas, vindo para cá para a direita. E logo na próxima jogada, aqui ó, a gente vê facilmente que a torre das negras, se o jogador vier para cá, ele dá um checkmate, porque ele ataca essa linha aqui da vertical e o rei não consegue fugir. Por que que o rei saiu daqui? Não só para fugir do ataque da torre, mas aqui na frente, mas também por causa desse cavalo que estava dando cheque, só um cheque, ó, aqui no rei das brancas. E aí ele fez aquele movimento ali tentando fugir, só que analisando o cenário aqui do jogo, a gente vê que na próxima jogada, se o jogador das pretas for um cara habilidoso, ele na certa vai colocar a torre dele aqui, ó, pegando essa torre e colocando ela aqui na linha de frente para finalizar o jogo. Por que finalizar o jogo? Olha só, não tem mais nenhuma peça que consiga proteger o rei de ser atacado. Se ele tivesse analisado melhor essa passagem, né, ele até conseguiria fugir se ele tivesse colocado esse cavalo aqui na frente e depois traçado outras metas em jogo, né? Passando aqui mais pra frente, mais um exemplo, nós temos aqui na parte superior o jogador das brancas, né? E na parte inferior o jogador das negras. Aqui na frente a gente viu a linda jogada do jogador das pretas, colocando o bispo nessa casa aqui, atacando o rei e a torre ao mesmo tempo. Mesmo com o rei fugindo do ataque do bispo, aquela torre será capturada. E aí nós temos agora aqui no outro exemplo, né, da imagem B, o rei fugindo e aí dando continuidade na partida. Com certeza o bispo iria pegar essa torre. Ou seja, aqui foi só um checkmate, não foi como no outro exemplo anterior. No caso aqui foi só um cheque. Não foi como no outro exemplo anterior, né, que foi um checkmate. Ia ser um checkmate, na verdade, aqui na frente. Voltando. Aqui é a mesma visão que você vai ter do seu celular, lendo em PDF, né? E aí a gente vem conseguindo identificar quando vai acontecer um cheque mate nos próximos lances, que é um dos pontos levantados no início da aula, né? Aqui na primeira imagem a gente tem os dois reis de frente, né? Somente uma casa clara separando os dois. E logo ali na frente, na parte superior do tabuleiro, tem uma torre. E a gente passando para a imagem B, a gente vê a torre selecionada, né? Claramente de amarelo em destaque. E aí a gente tem mais à frente a jogada dela. Aqui. Vamos analisar aqui, ó. O rei das pretas, ele tá logo bem na frente do rei das brancas, né? Ou seja, o rei das brancas, ele não vai conseguir vir para essa casa, nem para essa casa aqui, ó. E nem para essa, porque a torre, ela tá atacando o rei, assim, executando o cheque e já o checkmate, finalizando a partida. Se o rei tivesse tentado vir para essa casa aqui na jogada quando ele pôde, talvez ele até deveria
talvez até ele conseguiria até fugir desse checkmate, né? Aqui nesse caso, ó. Se na outra jogada ele tivesse vindo pra cá e aí a torre negra tivesse vindo para essa casa aqui de baixo, ele conseguiria fugir posteriormente nessa casa clara da parte superior. E aí nós temos alguns exemplos aqui, como eu também destaquei na videoaula anterior, que aí vocês podem ficar dando uma olhada, analisando, né? Que aí isso vai servir para vocês tentarem resolver as questões que eu vou colocar. As questões que eu vou colocar no exercício são mais de análise. Eu vou colocar desta vez só mesmo de análise do tabuleiro. Não vou colocar questão objetiva, como eu coloquei na videoaula anterior. Olha só, aqui nós temos mais um exemplo, né? Como eu já expliquei alguns ali atrás, vocês tentem dar uma olhada nesse daqui também e analisar. Agora a gente vai comentar a questão 7, que foi a mais difícil para alguns alunos responderem, tentarem conseguir responder, né? E aí a gente vem aqui, ó, na figura 1, como a aula anterior era de cheque e checkmate, eu só queria que vocês colocassem as respostas, o que estava acontecendo, é como analisar um jogo de futebol. Vocês podem me falar quais são as peças que estão em jogo e o que elas estão fazendo. Olha só aqui na primeira imagem, na figura 1, né? Nós temos o rei das negras aqui na frente, né? E a rainha logo na mesma coluna dele aqui embaixo. E aqui logo em seguida, na primeira linha das claras aqui, tem o rei. A ação que essa rainha está executando sobre o rei é a ação do cheque, como eu coloquei aqui do lado, ó. A resposta era só essa, me falar quais são as peças que estão no tabuleiro e o que elas estão fazendo, qual é a ação que elas estão realizando. Agora a gente vem para o tabuleiro da figura 2. Temos aqui os mesmos personagens da figura anterior, só que em posições diferentes, né? Nós temos aqui na diagonal da rainha o rei e logo na frente da rainha o rei das negras. Aqui o rei está exercendo a função de proteger a rainha e a rainha está atacando diretamente o rei, executando um checkmate, porque ela vai em qualquer direção, quantas casas ela estiverem disponíveis para ela andar, né? E aqui o rei não consegue vir para cá, e nem para o outro lado, e nem para as diagonais, porque a rainha ela consegue cobrir toda essa área. Então a videoaula foi essa, pessoal. Só tem mais uma aba aqui na frente que tem o meu WhatsApp. Se caso vocês tenham dúvidas ou não conseguirem enviar a atividade pela plataforma Classroom 1, vocês podem também estar enviando pelo meu WhatsApp, ó, aqui embaixo, que talvez seja mais acessível para alguns alunos. E aí a gente finaliza essa aula. Qualquer dúvida vocês podem colocar lá no Classroom ou enviar para esse número que está aqui embaixo do meu contato. Vamos finalizar mais uma aula. Até mais, pessoal.